O Segredo da Maçonaria, de Padre Antônio Miranda. Publicação de 1948. Narração de Ricardo Pérez Bueno. 2 palavras. Esta brochura foi escrita há 7 anos. É nada menos que o resultado de uma conferência pronunciada pelo autor num círculo restrito de amigos desejosos de debater assuntos curiosos e instrutivos. A aflição de não parecer longo na palestra fez com que ele não desse bastante desenvolvimento às várias partes que bem se prestavam a isto. O trabalho encerra, entretanto, de modo feliz, um conspecto geral sobre a maçonaria. É uma obra valiosa de esclarecimento para todos, para católicos e para maçons. Há nela pontos de vista históricos sobre as origens da maçonaria que podem ser contraditos. Mas isto não diminui o mérito real do escrito, que está em desmascarar com citações respeitáveis a seita tenebrosa. O autor é levado a publicar o que há tantos anos jazia entre seus papéis mortos pela seguinte carta de um protestante sequioso da verdade. Abre aspas. Reverendo Senhor Padre, antes de tudo vou dizendo que pertenço à seita dos evangelistas, para a qual passei depois de 3 anos que era maçom. Não fui, entretanto, arrastado a isto pela maçonaria, mas por convicções pessoais, e devo adiantar, aliás, que eu nunca fora católico prático. O que me leva a dirigir-lhe esta é o seguinte. Desde que me fiz evangelista, começaram a surgir-me sérias dúvidas a respeito da maçonaria. E estas dúvidas mais se me aguçam no espírito quando vejo que são contrárias às opiniões dos nossos ministros a propósito da dita seita. Dizem-na uns figadala inimiga do nome cristão, outros subscrevem-se com o tríplice pinguinho, honrando-se dos títulos de veneráveis que possuem, aliás, em lojas conceituadas deste estado. O nosso pastor, que é dos reacionários à maçonaria, deu-me uma brochura de Carlos Pereira, na qual este notável gramático e culto ministro impugna as sociedades secretas como nitidamente contrárias ao cristianismo. Do outro lado, acabo de ver agora a propaganda de uma contrarresposta ao referido libelo por outro pastor, pertencente este à Academia Paulista de Letras. Não sei e não posso dar razão a nenhum dos ministros de minha própria crença. Socorro-me, pois, de argumentos alheios. Lembra-me ter visto outrora em O Lutador, órgão em que Vossa Reverência ultimamente colabora, artigos sobre a maçonaria. A título de esclarecimento, poderia o Senhor Padre republicar algo que exponha à luz de documentos a finalidade e modo de ser da seita secreta? Perdoe-me, Vossa Reverência. Move-me talvez antes de tudo a fria curiosidade. Mas na minha justiça de consciência, que sempre busco ter, darei razão a quem a merecer. Sou, não obstante diversidade de credo, admirador sincero, J.F. Piratininga, São Paulo, 2 de fevereiro de 1947. Fecha aspas. Para satisfazer ao bom consulente e a muitos talvez movidos da mesma fria curiosidade, aí vão estas velhas páginas sem pretensão e sem ódio, um testemunho frio e imparcial em face da história. Manho Mirim, Festa de Corpus Christi, 1947. O autor. Introdução. Ilustre publicista holandês, que foi Jacques van Term, externou ao início de prestimoso trabalho sobre a maçonaria uma queixa que ainda hoje, quase 20 anos após, tem sua razão de ser e bem merece ser repetida. É lamentável, dizia ele, é lamentável a ignorância mesmo das pessoas cultas a respeito da maçonaria.
Não há agremiação mais desconhecida em sua organização, planos e finalidades. E talvez outra não exista, cuja influência tenha sido maior depois da Igreja Católica em toda a vida política, social e religiosa da humanidade. Jacques Van Terme escrevia isto justamente num dos períodos mais tristes da história, quando a Europa colhia o fruto que da sementeira maçônica germinara em todos os recantos das novas repúblicas, por entre escombros de monarquias e de tronos. Período bem semelhante a este em que vivemos. Era pouquinho depois da Grande Guerra, e quando ainda ninguém podia ater-se à ideia de que a imensa catástrofe tinha suas causas mais próximas em forças secretas, principalmente na maçonaria. Hoje, 5 lustros passados, poderíamos repetir sem nenhuma atenuante o que ele afirmava então. Já se fez mais luz sobre a seita tenebrosa, é verdade. Já muitos dos seus planos foram descortinados. Já muitos dos seus adeptos, iludidos anteriormente, abandonaram-na, descobrindo-lhe as intenções e finalidades. Mas ainda bastante ignorada continua a ser a maçonaria, principalmente entre nós brasileiros, onde não apareceram senão raros livros sobre o assunto. E, entretanto, nenhuma força que mais influa em todo o mundo, rivalizando com a Igreja Católica. Nenhuma força que mais influa em nossa própria mentalidade de católicos. Se afirmasse que a presente guerra é obra da maçonaria, a afirmação correria risco de ganhar forte loucura. Se dissesse que nossa maioria católica é amorfa, está o sabor da maçonaria, que temos mentalidade pagã e maçônica, que estamos voltando no Brasil à mentalidade que eclodiu ao eclipsar-se do nosso império. Se tais coisas disséssemos, não faltaria quem nos impingisse ao menos a pecha de pessimistas e paranoicos. Entretanto, os não longínquos do futuro vão demonstrá-lo. Jacques Van Terme, quando afirmou o mesmo, não lhe deram ouças. A maçonaria é bastante desconhecida como sociedade secreta e perigosa. E não o é menos como força ativadora de todas as revoluções e guerras. Quem sabe na realidade em que consiste hoje a maçonaria? Quem conhece as suas organizações secretas, os seus planos, os seus verdadeiros adeptos? E aí está a causa por que muitos não podem crer nas acusações assacadas contra esta seita cercada de mistérios. Aí a causa porque muitos acham ter sido mera campanha política dos partidos totalitários, a luz jorrada sobre os acontecimentos e pessoas, mormente em nossa pátria, com a publicação de alguns livros sobre o assunto anos atrás. Os poucos mesmo que já leram algo a respeito da maçonaria sentem dificuldade em ajuizar a respeito dela, porquanto, verdade seja dita, se muito foi ela atacada, até com recurso a documentos incontestáveis, pouco foi escrito sobre sua origem, razão de ser e constituição formal. Sobre tudo isto quisermos projetar uma réstia de luz, luz que esclareça, luz que ilumine, luz benéfica. Nossa intenção não é impugnar, é esclarecer. Não nos movem interesses políticos da direita ou da esquerda. Queremos que os católicos conheçam o que é a maçonaria para se precaverem contra um perigo que jamais nos deixa de ameaçar. O perigo maçônico ainda existe e existirá sempre no Brasil. Vamos dissertar sobre o seguinte. Primeiro, o que é na verdade a maçonaria. Segundo, de onde veio a maçonaria. Terceiro, escorço histórico da maçonaria. Quarto, como está organizada a maçonaria. Quinto, qual a sua finalidade. Sexto, quais os seus planos. E por fim, à guisa de corolário, algo sobre a maçonaria no Brasil e sobre o perigo maçônico na hora presente. Um grito de alarme nestes momentos em que se cogita o esmagamento de tantas formas políticas nocivas à humanidade
mas em que se esquece a força geratriz delas todas. Um grito de alarme, ou ao menos um aceno de aviso, eis o que folgariam de ser estes humildes bosquejos sobre a maçonaria. Padre Antônio Miranda, da Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Capítulo 1. O que é a maçonaria? O nosso primeiro esforço será por fazer compreender de início o que é formalmente a maçonaria. A maçonaria, como o povo a concebe, como os documentos a demonstram, não difere muito. É que as intuições do simples são às vezes de longo alcance, ainda que alicerçadas sobre aparências e meras desconfianças. Lancemos um olhar de conjunto sobre a misteriosa seita e busquemos fazer dela uma definição completa e real. Visão de conjunto. O nome de maçonaria evoca para o povo mistério, silêncio, segredo, assassínios, envenenamentos, tragédias ocultas, terrorismos, o diabo, enfim. A maçonaria, tal qual se apresenta à primeira vista, é tenebrosa. É uma sociedade de homens, nem sempre os mais nitidamente honestos, embora os mais conspícuos, que se reúnem muitas vezes a altas horas da noite, em um prédio cuja porta encimada por um triângulo e por um compasso é fechada a profanos e sobre a qual pairam sombras sinistras. Dizem que no recinto em que se congregam existe a trágica figura de um bode preto, ante o qual se prostram e proferem blasfêmias. Dizem que à meia voz, janelas cerradas, portas vigiadas, ali se pronunciam discursos horripilantes. Dizem que ali se combinam políticos odientos para garantirem seu domínio sobre os outros, seja pelo ferro, seja pelo fogo. Dizem que ali se concertam assassínios e envenenamentos. Tudo isto, porém, fica no escuro da loja e na tenebrosidade das salas. O que aparece é o cadáver altruísta e beneficente da associação. Vez ou outra há um sarau a que são convidados também profanos. A sessão solene em que se ouvem oradores patriotas, leem-se relatórios de beneficência, encomia-se o número de pobres socorridos, adiantam-se projetos a bem da sociedade e do município em que isto se passa. E os presentes, mesmo os que desconfiavam, batem palmas. E bate palmas a maioria dos mesmos maçons que não passam de cegos títeres puxados por mãos invisíveis. E no eco das palmas some-se o sorriso mordaz dos que ocultam nesta zombaria a credulidade social, a perversidade dos seus intentos. É a maçonaria por fora, muito diferente do que é por dentro. Quereis saber o que é a maçonaria em sua realidade? Quereis ter uma vista de conjunto sobre a sua finalidade, a sua organização, os seus planos? Pois escutai a história e nos acontecimentos achareis a realização dos seus segredos. A maçonaria é causadora dos mais aterradores eventos da história. A Revolução Francesa, a Grande Guerra, os regimes de terror em todos os países e épocas, a Guerra Última da Espanha, as anteriores na Rússia, Hungria e México, foram produtos de sua forja diabólica, direta ou indiretamente, por efeitos de ação ou de reação, por movimentos políticos ou religiosos, econômicos ou industriais, de caráter civil ou militar. É o que está comprovado à luz dos documentos em inúmeros livros que viremos citando ao correr deste ensaio. Assim na Europa, assim nas Américas, assim de modo especial no Brasil. Estão desde anos relegados ao cesto dos papéis velhos, os velhos estatutos maçônicos que querem fazer passar a seita por associação de beneficência.
A tapeação não tem cabimento. A maçonaria não é a associação de beneficência, muito embora procure iludir os homens com este reclame aparatoso de altruísmo. Como pode ser de beneficência o que tantos horrores tem produzido entre os homens? Já o povo mesmo lhe fez justiça, cognominando a religião do bode preto. Definição da maçonaria. Como se pode definir a maçonaria? Ela pode ser definida a associação de muitas seitas secretas, inspirada pelo próprio demônio, governada por poucos judeus, e que diz ter por fim a caridade e altruísmo universal, mas que tem por fim verdadeiro, bem que ignorado da maioria dos próprios membros, fundar uma nova ordem e civilização anticristã. Esta definição parece-me reúne quanto possível todos os elementos constitutivos da maçonaria. Elemento material: muitas seitas secretas. Elemento ou causa eficiente: o demônio. Elemento formal: a associação destas seitas sob o governo secreto de poucos. Causa final: fundar o neopaganismo ou civilização anticristã. Esta definição vamos examiná-la elemento por elemento, trazendo aqui exígua documentação que se completará no correr do presente ensaio. Atentemos bem para o sentido de cada termo. Primeiro, a maçonaria é uma associação de muitas seitas. Ponto em que muito nos enganamos. A maçonaria não é uma simples seita, nem uma simples loja. Ela é uma associação de muitas associações perversas. Define a Léon de Ponsan, um dos mais conceituados escritores sobre forças secretas: superposição de seitas, em As Forças Secretas da Revolução, página 22. A essência da maçonaria está, pois, no controle de inúmeras seitas secretas, de inúmeras associações, governadas aparentemente por homens até bem intencionados, mas invisivelmente escravizados, ao menos por influência indireta, a um punhado de homens ardilosos que manobram toda a política e economia mundial. A respeito da existência de forças secretas que governam este mundo, não pode existir a menor dúvida. Muito embora certos espíritos convencidos queiram ter por exagero e quase superstição o que homens de cultura excepcional afirmaram, estão sempre de pé os documentos do passado e os fatos do presente. Henry Misley, espírito esclarecido e que está familiarizado em todas as seitas e ambientes políticos da Europa, nas suas cartas, deixou escrita uma frase que era uma profecia e que agora é uma realização, e que quanto contém de espírito, tanto encerra de verdade. Abre aspas. Conheço um pouco este mundo, diz ele, e sei que em todo este grande futuro que se está preparando, somente 4 ou 5 indivíduos dão cartas. Os outros pensam que dão e se enganam. Fecha aspas. Existe realmente um punhado de homens que governam o mundo por organização secreta. E esta organização é a maçonaria, que não é uma simples corporação, uma só seita, mas uma corporação de muitas corporações ou seitas secretas. E quais são estas outras corporações que integram a maçonaria? Umas existem ainda como formas organizadas independentes, outras não mais existem, senão quanto aos ideais e planos, absorvidas que foram pela maçonaria propriamente dita. Entre umas e outras podemos citar a cabala judaica, o teosofismo, o carbonarismo, o iluminismo da Baviera com suas várias formas e subdivisões, o alquimismo, o gnosticismo, o iluminismo da França, os deístas protestantes, muitas associações judaicas e, enfim, as lojas denominadas maçônicas existentes nos vários países como associações separadas e com estatutos próprios,
mas sob orientação de um grupo supremo. Todas estas seitas são perversas, contaminadas de espírito anticristão, herético, diabólico. Muitas praticam o luciferanismo ou adoração do demônio e o chamado culto fálico ou culto da imoralidade. Assim sendo, é a maçonaria o encontro de todos os esgotos da perversidade e antirreligião, a súmula de todas as heresias, como a definiu o ilustre sacerdote brasileiro, Padre Teófilo Dutra, em As Seitas Secretas, a sinagoga de Satanás, como a denominou Pio IX. Segundo, a causa eficiente da maçonaria é o demônio. Ela é obra realmente diabólica. E este não é um modo de falar, é um fato, por mais aterrador que pareça. Houve quem quisesse supor boato propalado pela própria maçonaria a origem e inspiração diabólica da seita, para assim tornar-se mais temeroso o seu poder. Entre outros patrocinadores desta sentença, avulta o autor de A Europa Trágica, obra ainda não divulgada em vernáculo. Seja como for, lenda maçônica ou lenda cristã, realidade histórica ou mera suposição, uma coisa é certa: há documentos que provam existir nas lojas supremas o culto infame do demônio. Citaremos em lugar oportuno alguns que o amor à brevidade nos permitir. Terceiro, a maçonaria é um governo universal em mãos de poucos. Esta proposição, que não se pode provar em toda a sua extensão, porquanto este governo se exerce de modo indireto e secretíssimo, esta proposição é a única explicativa da existência multissecular da maçonaria e de sua influência inegável na política de todo o mundo. E quais são estes poucos que dirigem o mundo pela maçonaria? Todos os ilustrados sociólogos, políticos e historiadores que estudaram e estudam as forças secretas indigitam os judeus. Gougenot de Mousseau não hesita em afirmar: a maçonaria é uma grande associação cujos raros iniciados, isto é, os verdadeiros chefes, que se não devem confundir com os chefes nominais, vivem em estreita e íntima aliança com os membros militantes do judaísmo, príncipes e imitadores da alta cabala. Le juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens. Von Wedel observa por seu turno: no mundo maçônico se verifica com pavor a influência que tomaram os judeus. Vorurteil oder berechtigte Hass. É notável também a preponderância dos judeus em todos os movimentos revolucionários, como notável sempre a preponderância dos maçons nas campanhas políticas. E congraçam-se com facilidade estes e aqueles toda vez que os interesses de uns e de outros entram em jogo. Há lojas maçônicas judaicas como há lojas maçônicas cristãs. A propósito da Inglaterra, avisava a Historische Politische Blatt de Munique em 1882. Em Londres, existem 2 lojas judaicas, nas quais nunca penetrou um cristão, aonde vão ter todos os fios de todos os elementos revolucionários que atuam nas lojas cristãs. Destas citações se infere a ascendência do judaísmo sobre a maçonaria. Ascendência do primeiro que não importa, contudo, na absorção da segunda. Judaísmo é distinto de maçonaria. Somente as grandes lojas maçônicas, entre as quais a de Charleston, Conselho Supremo, dirigida ainda até pouco ao menos por Albert Pike, estão associadas ao judaísmo e governadas ao sabor dos judeus. Quarto, a causa final da maçonaria é o neopaganismo no mundo. Levando às últimas consequências o seu ideal, às vezes incerto e até diferente em cada loja, a maçonaria conduz o mundo ao neopaganismo.
Não deveria dizer conduz, mas conduziu. A crise do momento é a crise da vida cristã absorvida pela vida pagã na família, na sociedade e até no próprio indivíduo, que nas suas concepções também se paganiza. Nota de rodapé. Abre aspas. Sujeição de ideologia cristã a uma prática anticristã. Eis uma das mais profundas raízes dos males presentes. Fecha aspas. Jacques Maritain. Fim de nota de rodapé. Afirmá-lo já é quase lugar comum. Prová-lo seria querer transpor as raias da evidência. Forcejamos tão só por mostrar que realmente a maçonaria entendeu sempre uma nova civilização, um novo mundo construído sobre as ruínas da cristã civilização de todos os séculos. É o que se verá nas entrelinhas dos documentos maçônicos que vamos citar no correr deste esboço, mormente ao tratarmos das finalidades da seita. Por enquanto nos detemos a estas observações, que são simples vista de conjunto a pormenorizar-se nos capítulos seguintes. Capítulo 2. De onde veio a maçonaria? Dissertar sobre as origens da maçonaria é de certo coisa fácil a quem se propõe a fazer um simples bosquejo. Basta recolher as várias, obscuras e quase opostas opiniões dos mesmos maçons, ciosos de estender trevas sobre um assunto de si já muito obscuro. Dificílima, porém, a tarefa de quem não só quer expor, mas aclarar pontos dúbios. As obscuridades multiplicam-se com as tentativas de esclarecimento. Por isso não farei estritamente nem uma coisa nem outra, nem a pura exposição, nem o total esclarecimento. A modéstia do meio termo é o que forcejarei por atingir. Várias opiniões. Inúmeras opiniões sobre a procedência da maçonaria. Aos que a supõem sociedade beneficente nascida em 1717 com a iniciativa de James Anderson, e aos que no paroxismo do orgulho de longevas prosápias a remontam ao paraíso terrenal ou ao menos ao tempo de Caim. A sanha de alguns mais ousados não parou diante de um parecer blasfemo. Quis provar que o fundador da maçonaria é Jesus Cristo. Outros, mais comedidos na pretensão, porém não menos ousados na blasfêmia, disseram na fundação de São João Batista. Todas estas opiniões, claro está, à exceção da primeira, não passam de aberrações. Outras existem mais objetivas e fundadas. Entre elas, podemos respigar sem nomes de obras e de autores e sem explanações para não sermos longos. Primeira, a maçonaria, dizem os primeiros, tira sua origem dos gnósticos. Segunda, a maçonaria não é senão um maniqueísmo desenvolvido, afirmam os segundos. Terceira, a maçonaria é o carbonarismo assassino da Idade Média, apenas com outro nome. Quarta, a maçonaria teve por início o alquimismo, que de ciência se tornou superstição e de superstição força secreta. Quinta, a maçonaria tira suas mais profundas raízes na ordem dos Templários, que, supressa pelo Papa Clemente V e pelo rei Filipe o Belo, gerou eterno ódio à Igreja e à monarquia. Sexta, a maçonaria origina-se da cabala judaica, organizada nos primeiros séculos para estabelecer o domínio universal dos judeus, valendo-se por influência econômica e política em cada país dos próprios nacionais. Sétima, a maçonaria nasceu da perversão dos livres pedreiros da Idade Média, pois tem o mesmo nome da sociedade em que se uniram e conserva em sua organização os mesmos graus iniciais: aprendiz, companheiro e mestre. Oitava,
A maçonaria, ao menos perversa como existe hoje, foi fundada antes da Revolução Francesa pelos enciclopedistas. Nona, a maçonaria foi fundada como associação hostil à igreja por Weishaupt, na Baviera, em 1776. Décima, a maçonaria é produto do teosofismo, que tomou uma face política e sanguinária a par de suas finalidades culturais e religiosas. Podemos reduzir a este sucinto ramilhete de opiniões o que diferentemente se há aventurado sobre as origens da seita, muito embora outros pareceres existam ainda. E assim procedemos porque o mais que se afirmou parece-nos destituído por completo de fundamento. Notemos ainda à guisa de conclusão que quantos opinam assim diversamente, também diversamente a seu talante historiam e explicam a organização e desenvolvimento da sociedade secreta desde seus primórdios até nossos dias. Destas afirmações, enquanto umas não resistem a minucioso exame, outras, se têm a favor argumentos prováveis, têm contra a insuficiência de suas explanações históricas, de modo que todas empalidecem à luz da crítica. O que parece mais provável? O que se nos afigura mais certo em tão escabroso assunto é a opinião dos que pensam que a maçonaria, tal qual sobreexiste, não apareceu em sua organização completa e bem determinada finalidade nesta ou naquela época, procedente desta ou daquela pré-existente seita fundada por este ou aquele homem. Ela é um produto das idades e uma súmula das heresias. Influíram no seu aparecimento quase todas as seitas que as opiniões citadas enumeram como suas genitrizes. A associação, que é de seitas e não uma simples seita, ela se constituiu a pouco e pouco pela criação sucessiva das associações que a integram. O nome que a designa e a organização secreta que ela mantém recorda uma sociedade fundada na Idade Média, a franco-maçonaria ou Associação dos Livres Pedreiros. Nesta associação, a princípio bem intencionada, foram penetrando homens e doutrinas que a desviaram da primitiva finalidade. Quais hajam sido estes vírus que a contaminaram, é difícil especificá-los um por um. Opinião plausível, aliás contradita, como toda opinião nesta matéria, é que, além de outras, sofreu a agremiação as influências das ideias políticas originárias de quase um século atrás na supressa Ordem dos Templários. Os cavaleiros desta ordem, que fora dirimida por decreto régio e papal em 1310, em consequência de sua perversão e ambições de conquista, uniram-se em sociedades particulares que lhes perpetuaram os cerebrinos planos. Estas sociedades acharam um século avante, em 1400, na Corporação dos Livres Pedreiros, que então era a de maior tomo na época, o melhor campo para lançar as sementes da dissolução e revolta. E a semente aí germinou. Entretanto, outros elementos culturais e religiosos influíram na transformação dos pedreiros livres da Idade Média. O estudo das doutrinas cabalistas, do ocultismo, do maniqueísmo e de todas as heresias em voga formou-lhe um corpo de teologia abstrusa que veio modificar por completo a sua mentalidade. Mais tarde, a obra de desvirtuamento foi acabada pelos judeus, que entraram a granel na maçonaria e a dividiram em inúmeras associações para facilitar o proselitismo e a conquista do mundo. Cumpre notar de passagem que os judeus, já precedentemente, desde séculos talvez, viviam também em organização própria, de finalidades não muito diversas das que os templários fomentaram na Associação dos Livres Pedreiros. O aparecimento do iluminismo de Weishaupt em 1776, que também se juntou às precedentes organizações,
bem como a fundação de lojas exclusivamente judaicas, elevou a maçonaria ao apogeu da maldade. A Revolução, enfim, marcou em 1789 o maior dos seus triunfos e o princípio de sua ampla difusão pelo mundo com a ideia republicana que triunfava. Firmado este parecer, fácil será construir um histórico da maçonaria que explique o motivo de quanto exporemos mais de espaço a respeito das suas finalidades e organização. Sujeito embora às contradições da crítica, não hesito em fazer este esforço de historiador, convencido de que ele pode ser uma contribuição à verdade e à justiça. Capítulo 3. Escorço histórico. Quereis saber o que é a maçonaria em sua realidade e essência? Quereis ter uma vista de conjunto sobre a sua finalidade, a sua organização e os seus planos? Pois vinde comigo aos longínquos da história e juntos encontraremos, na mais plausível de suas origens, todo o mistério dos seus segredos. Os Templários. Pela volta de 1300, era extinguida pelo Papa Clemente V, a rogos de Filipe o Belo, a grande ordem dos Templários, que tanta estima e riqueza lograra no Oriente e no Ocidente. É que, de instituto dos mais beneméritos ao mundo cristão no correr de século e meio, por último tinha-se esta ordem, de tal modo corrompido e chegado a práticas tão hediondas, que se tornaram do domínio público os seus crimes e perversas intenções. Guiados não se sabia por que espírito, perfilhando doutrinas que não se sabia bebidas em que livros, os seus membros cogitavam de um espólio universal, de que seriam os únicos dominadores, já na ordem espiritual, já na ordem temporal. E a tal ponto chegou a sua perversidade, que o demônio lhes aparecia visivelmente sob a forma de um gato, e eles caíram na mais deplorável idolatria, adorando-o como o Senhor que lhes daria a desejada conquista. Nota de rodapé, Padre Teófilo Dutra, abre aspas. As Seitas Secretas, página 63, números 6 e 8. Os templários adoravam um gato que lhes aparecia quando estavam reunidos. Tinham outros ídolos, entre os quais uma cabeça com 3 faces. Os templários miravam uma só república universal. Fecha aspas, fim de nota de rodapé. Apenas destruída a sua corporação, cavaleiros ilustres e nobres que eram, buscaram outras de ilustres e nobres como eles, em que pudessem incutir suas ideias após terem jurado, última provocação do decreto pontifício e real, ódio eterno e guerra ao papado e à monarquia. As corporações, para todas as classes e de todos os gêneros, pululavam então, de finalidades ostensivas umas, inteiramente secretas outras, qual de ideias religiosas, qual de vistas meramente culturais, estas visando propagação de doutrinas, aquelas urdindo tramas políticas. É para se prever que os templários se imiscuíram em muitas delas, buscando um meio que lhes fosse mais propício à insinuação de suas ideias. Decorreram anos. O levedo de revolta contra a autoridade e a igreja foi fermentando dia a dia. Os livres pedreiros. Pelo mesmo tempo, já existia a Associação dos Livres Pedreiros, que também vivia, mais anos, menos anos, a padecer a influência deletéria das más doutrinas correntes. Os princípios maniqueus, as práticas cabalistas e ocultistas, os mistérios trazidos do longínquo Egito e das terras de Eleusis, a congere de todas as filosofias exóticas, o acúmulo de todas as superstições e esquisitices viriam a ser estudadas e patrocinadas pelos irmãos livres que de pedreiros se tornaram filósofos. Deixemos que ilustre autor brasileiro,
a quem não falecem méritos de literato e historiador, nos fale do desenvolvimento e perversão desta sociedade que foi como leito nupcial da heresia e do crime, o berço florido da maçonaria odierna. Padre Teófilo Dutra. Abre aspas. Na Idade Média, os operários formavam associações distintas. Havia corporações de ourives, de ferreiros, de carpinteiros, de marceneiros, de pedreiros, etc., tendo cada uma sua organização, seu governo e seus privilégios. Entre elas sobressaía dos pedreiros, que à conta de seus apreciados serviços em edifícios públicos, especialmente em igrejas, gozava de certas prerrogativas, de isenções e franquias, franchises, donde originou o título de franc-maçon ou pedreiros livres. Com efeito, a julgar pelas gigantescas construções de igrejas, palácios, torres e outros edifícios, os arquitetos e os pedreiros deviam andar muito em voga. Há trabalhos daqueles tempos que vestem de espanto os artistas odiernos. Os pedreiros eram então nômades, trabalhando onde encontravam serviço. Reuniram-se para a construção da Catedral de Estrasburgo, cuja planta apresentada por Erwin de Steinbrach fora aprovada pelo bispo Conrado de Leutenberg. Para essa obra acudiram operários de todos os pontos da Alemanha e dos países eslavos. Diz um escritor que era de ver o espetáculo de uma multidão trabalhando com afã numa obra que consideravam sagrada e para a qual eram prometidas muitas indulgências. A torre foi concluída em 1439. Esse trabalho prodigioso valeu grande reputação aos pedreiros de Estrasburgo, cuja fama correu o mundo. Em 27 de junho de 1481, o Duque de Milão escreveu aos chefes da referida cidade, pedindo-lhes mandassem pedreiros capazes de construir a catedral que ele queria erigir em sua capital. Também Viena, Colônia e Friburgo fizeram construir torres pelos mesmos oficiais. Os pedreiros de Estrasburgo, peritos na arte, querendo distinguir-se de seus colegas, formaram associações com o nome de Hütten, lojas. Todas as lojas reconheciam a superioridade da de Estrasburgo, que era como sua metrópole. Josef Dotzinger de Worms, que em 1449 sucedeu a Jan Holtz como pedreiro arquiteto da Catedral de Estrasburgo, formou em 1452 uma só corporação de todos os pedreiros mestres da Alemanha, dando-lhes sinais particulares para se reconhecerem entre si. Em 25 de abril de 1459, reuniu-os em Ratisbona para confeccionar os estatutos da associação. Em 1498, Conrado Vagt, um dos chefes da associação, obteve do imperador Maximiliano I a aprovação dos estatutos. Também Carlos V e seus sucessores aprovaram os mesmos estatutos. Os magistrados de Estrasburgo concederam à loja desta cidade o privilégio de julgar e decidir todos os litígios relativos a construções. Este privilégio extraordinário deu aso a vários abusos e por isso foi logo suprimido. Mas este espaço deixou a loja de Estrasburgo de ser a metrópole de todas as lojas. A Sociedade dos Pedreiros Livres era composta de mestres, companheiros e aprendizes. Para alguém fazer parte dela, como para passar de um para outro grau, era preciso que fosse apresentado por um mestre que lhe atestasse capacidade e bons costumes. Para passar de companheiro a mestre, devia o sócio ter prestado ao menos 5 anos de serviço como companheiro. Ao entrar para a confraria, o pedreiro jurava não divulgar as fórmulas ou os sinais da associação, nem os estatutos e os segredos de sua profissão. Todo membro era obrigado a observar os estatutos, os preceitos da religião e ter bons costumes,
sob pena de expulsão da sociedade. Ao ser admitido, tinha que entrar com certa contribuição para a caixa da loja. Os pedreiros, que pela sua profissão deviam viajar fazendo construções onde lavravam heresias, deixaram contagiar-se do mal no século XVI, adotando ideias errôneas, seguindo princípios falsos. Os pedreiros tornaram-se teólogos e formaram até a Odisseia estranha, reconhecendo em Deus o grande arquiteto do universo. Tomaram para seus símbolos os instrumentos do ofício, régua, compasso, esquadro, etc. Com a introdução na sociedade de homens mal intencionados, alheios ao ofício, estes instrumentos tomaram significados estranhos, misteriosos, ocultos aos próprios oficiais. Um dos principais oráculos das lojas alemãs, Findel, escreveu isto, abre aspas: a transformação dos maçons construtores em maçons sectários operou-se sem desordem e sem ruído, como uma fênix renascendo de suas cinzas. A nova instituição adquiriu vida no dia de São João Batista, em 1717. Fecha aspas. Principe de la Franc-Maçonnerie, página 89. Os heresiarcas invadiram as lojas dos pedreiros livres e acharam que o terreno lhes era de feição. Por isso lançaram nele as sementes de seus erros, gnosticismo, socinianismo, iluminismo, etc. Sementes que germinaram, cresceram, bracejaram e deram frutos de perdição em todas as partes do mundo. O melhor, Satã, vendo prosperar aquela sociedade de operários inocentes, amalgamou nela todas as heresias que havia feito brotar na terra e transformou-a na seita tenebrosa, a quinta essência das heresias, como já ficou dito. Já se vão adelgaçando as trevas que envolviam a seita secreta, e nós podemos responder aos que atestam como audaz afirmação que ela é uma sociedade beneficente. Sim, no fim do século XV, nasceu sociedade beneficente e como tal mereceu a aprovação dos monarcas. Nos séculos seguintes, perverteu-se, tornando-se sociedade perigosa, e por isso foi condenada pelos reis e pelos papas. Até na sua origem, a seita secreta se parece com Lúcifer. Este foi criado anjo de luz e tornou-se o anjo das trevas. Seu destino era gozar no céu e está penando no inferno. Sua missão na terra era fazer bem aos homens, e só mal é que ele nos faz. Pois bem, a esta associação, agora mais universal e de renome na época, amante do segredo e do ocultismo, os templários se filiaram para depor a contribuição dos seus planos aos planos dela, que talvez nem eram muito diferentes. A este grêmio assaz crescido tanto em número de adeptos quanto em maldade de ideias, justapuseram-se mais outras doutrinas e associações secretas particulares, cujos fins mais ou menos se aparentavam. E foi deste acervo de heresias e cobiças, argamassado quiçá por mãos judaicas, que nasceu a maçonaria, política, sanguinária, perversa e antirreligiosa, mascarada com o rótulo de sociedade beneficente pelas constituições que James Anderson redigiu em 1717. O Iluminismo. Poucos anos depois, em 1776, fundava-se na Baviera uma sociedade secreta para universitários, a qual, incorporada à maçonaria em 1780, conduziria esta a requintes de perversidade e hipocrisia demoníaca. Referimos-nos aos Iluminados. Haja deles uma referência neste bosquejo histórico, pela muita importância e influência de que gozaram e continuam a gozar desde então sobre a maçonaria de todos os tempos. Os Iluminados, afirma-nos H. Webster,
constituem o ramo mais perigoso da maçonaria. Secret Societies and Subversive Movements, página 218. Esta seita fundou João Adão Weishaupt, judeu, reitor da Universidade de Ingolstadt. Fora este homem educado pelos jesuítas, pervertido depois pelo filosofismo da época, escandaloso e perverso, protegido por seu padrinho, o conde de Eckstadt, que o tornou nobre por decreto, pôde, não obstante protestos gerais e escândalos honestos, ser nomeado professor da Universidade de Ingolstadt. Cheio de ambição e orgulho, sequioso de domínio, quis entrar na maçonaria, que era então o guindaste de todos os canalhas anticlericais. Mas foi repelido, ao menos aparentemente. Nomeado reitor da universidade, resolveu proceder por iniciativa própria. A exemplo das muitas sociedades secretas em voga nas universidades, fundou ele uma para seus estudantes em Ingolstadt, a 1º de maio de 1776. Deu-lhe o nome de Ordem dos Iluminados. Sua associação, entretanto, apresentava caráter mais especial que estas outras universidades. Tinha de ser mais perversa que todas, e mais astuta e mais perversa que a maçonaria existente. O fundador concentrou na sua organização e disciplina toda a perversidade e métodos da maçonaria de então, e forjou muitos outros métodos novos, verdadeiramente demoníacos. A propósito de sua organização, consultemos Le Forestier. Abre aspas. Dividia-se a ordem dos perfectibilistas ou ordem dos iluminados em 3 círculos: noviços, minervais e areopagitas. Além destes, existia a junta secreta, ignorada de todos. O juramento obrigava a inviolável segredo e a uma obediência passiva. Era a associação dirigida por um grupo de 12 areopagitas que usavam pseudônimos greco-romanos, por detrás dos quais atuavam personalidades mais poderosas e mais secretas. Os 12 eram encarregados, sobretudo, de estudar os caracteres dos estudantes, a fim de ver quais os espertos, os intrigantes, os industriosos, os sem escrúpulos e os sociáveis, de maneira a atraí-los para a ordem. Les Illuminés de la Bavière et la Franc-Maçonnerie, página 29 a 31 e 49 a 67. Quanto às atividades da seita, diz-nos o autor, abre aspas, a ordem ministrava, por intermédio de seu minerval iluminado, o ensino superior da filosofia e da educação social anticlerical. Cada membro era obrigado a ser espião e delator de seus companheiros. Aprendia-se a arte da dissimulação. Roubavam-se das bibliotecas dos conventos livros e documentos preciosos. Espalhavam-se terríveis panfletos contra a igreja. A perversão levada a efeito no seio da mocidade estudantil era medonha, sobretudo porque Weishaupt e seus acólitos preferiam recrutar neófitos entre os rapazes de 15 a 20 anos mais fáceis de modelar. Obra citada, páginas 71 a 91. Em 1780, os iluminados se incorporaram oficialmente na maçonaria. Por quê? Segundo uns, por falta de recursos pecuniários e desavenças internas. A causa, entretanto, cremos dever buscar-se mais longe, nas afinidades entre a maçonaria e o iluminismo, bem como nas antigas aspirações de Weishaupt e, sobretudo, na agudeza de vista dos maiorais maçons, que perceberam nesta ordem secreta elemento de grande valor para realizações políticas e sociais. A nova união propagou-se muito. Já em 1784,
Sua força era bem grande na vida pública da Alemanha do Sul, influenciando ocultamente os tribunais, a administração e as tramas políticas. A rede de seus adeptos cobria a Baviera, afirma Le Forestier. Os maiores movimentos terroristas na Europa foram agitados por esta seita, e ela é também, na sua maior parte, responsável pela mentalidade racista, dominadora e conquistadora do povo alemão. Portanto, pelos males últimos da história e pela hecatombe dos nossos dias. Corolário. Tal é em rápido esforço que se pode aventurar sobre as origens da maçonaria. Como se vê, ela é quiçá a inspiração do próprio demônio, a sinagoga de Satanás, no dizer de Pio IX, pois nos seus princípios foi aprovada pela presença real do mesmo demônio, segundo autoriza afirmar a história dos templários e de multidão de seitas ocultistas que, reunidas em 1717, a geraram tal qual hoje a temos. Este recurso aos fastos de seu aparecimento nos mostra sucintamente a razão de ser de sua finalidade, de seus planos e de sua organização. Inspirada e criada pelo demônio, só pode ter por finalidade última a guerra a Deus e o culto de Satã mesmo, aliás, conseguido plenamente na Itália e na França sobretudo, como não será difícil demonstrar à luz de documentos autênticos. Por finalidade próxima, a destruição de toda a autoridade temporal e espiritual. Como planos que levem caminho reto a estas finalidades, a implantação da República em todo o mundo, com um centro em Roma também oficialmente conseguida, bem como a subversão da moral social e familiar, cujos destroços nos grandes centros palpamos sem atinar-lhe com as causas imediatas. Sua organização com graus e títulos, herdada em parte dos grêmios franco-maçons da Idade Média, pois conserva-lhes os títulos e graus iniciais, mestre, companheiro, aprendiz e outros. Parte tomada aos títulos dos templários, cavaleiro da Cruz de Santo André, mestre do Grande Oriente, cavaleiro de Rosa Cruz, etc. Como a sociedade dos franco-maçons daquelas idades de ferro, é ela internacional e visando fins internacionais, em parte filosófica e religiosa, em parte simplesmente humanitária e social. É assim que as origens da maçonaria nos dão de relance a amostra de seus planos, organização e finalidade. Estudemo-los, pormenorizando e documentando. Capítulo 4. Organização da maçonaria. Antes do mais, direi que a maçonaria apresenta uma organização ímpar, como outra não existe, apta para levar os seus adeptos a uma finalidade perversa como a que tem. Fruto do gnosticismo, do maniqueísmo, do alquimismo, do ocultismo, da magia, da cabala judaica, reunidos a cavaleiros afeitos à estratégia de conquista, a maçonaria em sua organização arma-se do segredo e do mistério, segredo tão profundo que a maioria mesma dos seus membros ignora por completo. É dupla a organização da maçonaria, uma aparente, a administrativa, outra secreta, a dos planos. A aparente é discriminada nos estatutos das diferentes lojas, sob reconhecimento do governo e franqueada ao exame de quantos quiserem conhecê-la. Organização aparente. Para descrever bem a organização aparente, citemos Léon de Ponsan, autoridade em matéria de maçonaria. Abre aspas. A maçonaria de todo o mundo, diz ele, divide-se em vários grupos, administrativamente independentes uns dos outros,
correspondendo cada um deles a um país. Tem denominações diferentes, tais como Federação da Grande Loja de Inglaterra, do Grande Oriente de França, etc. Nota de rodapé: As Forças Secretas da Revolução, página 20, edição do Globo, 1937. Fim de nota de rodapé. Estes grupos nacionais, batizados de Grande Oriente ou Federação ou Grande Loja, têm seus estabelecimentos filiais, ditos lojas, nas várias cidades de cada país. Cada loja, continua Ponsan, é dirigida por 5 oficiais eleitos anualmente: o venerável, o primeiro e segundo vigilantes, o orador oficial e o secretário, que só tem autoridade nas suas lojas. Cada loja elege um delegado. Os delegados todos se reúnem 2 vezes por ano, e a assembleia assim constituída é a convenção ou parlamento maçônico da federação. A convenção examina os assuntos de interesse geral da maçonaria, fixa o orçamento, resolve as modificações dos estatutos, entra em relação com as outras federações e, na atualidade, ocupa-se principalmente de questões políticas e religiosas. É esta a organização visível administrativa da maçonaria, que existe somente para camuflar, para desviar os olhares de sobre o órgão vital ativo da sociedade, a entrosagem interna, a organização secreta dos planos e dos graus. Organização secreta. Há na maçonaria graus a que estão ligados títulos e a ascensão dos quais subordina-se ou então a revelação dos segredos e planos verdadeiros, segundo o associado parecer ou não idôneo. O número destes graus e títulos varia conforme o ritual que a loja escolheu. No mais comum dos ritos, que é o escocês, enumeram-se 33 graus, sendo os 3 primeiros aprendiz, companheiro e mestre. Estágio, período de catequese, de instrução maçônica, em que os aspirantes, sem saber, insensivelmente, bebem a ideologia maçônica, revestem-se do espírito maçônico, ainda convencidos, quem sabe, de que a ordem é mero instituto de beneficência ou filantropia. Estes graus importam em nenhuma obrigação. Constituem a maçonaria azul, da qual se podem apartar os membros sem a menor responsabilidade e risco de vida. Os demais 30, ao contrário, subordinados a segredos que se promete guardar sob juramento irrevogável e sob pena das mais atrozes espécies de assassínio, constituem a maçonaria branca, da qual, uma vez membro, não é mais possível ao homem desligar-se, porque senão vingam-se dele os irmãos com o veneno ou com o punhal. Não vai aqui espaço para transcrevermos todos estes títulos e graus. Enumeremos apenas os maiores. O grau 28, com o título de Príncipe Adepto, Príncipe do Líbano ou Cavaleiro do Sol. O 29º, Patriarca das Cruzadas ou Grande Escocês de Santo André. O 30º, Cavaleiro Kadosh ou Cavaleiro Sagrado ou ainda Cavaleiro da Águia Branca e Negra. Este último, observa Ragun, é o nec plus ultra da maçonaria, porque os 3 derradeiros nada mais têm de segredo com respeito aos planos e são meros títulos sem significado. Observemos de passagem nestes títulos a influência da tradição templária e judaica na maçonaria. Assim, Príncipe do Líbano, Príncipe Adepto, são reminiscências da pretensão judaica. Patriarca das Cruzadas e Grande Escocês de Santo André, nada mais que resquícios de títulos dos Cavaleiros Templários. Judaico ainda, lidimamente judaico, judaico até na palavra, o título de Cavaleiro Kadosh, nome hebraico que significa sagrado. É importante notar com Léon de Ponsan
que na organização administrativa aparente, os chefes são eleitos, ao passo que na organização dos graus são nomeados por seleção. Os maçons de graus superiores observam os seus irmãos de grau inferior e só admitem entre eles os que julgam dignos de serem escolhidos. Outra particularidade: a nomeação de um adepto para um grau qualquer é definitiva, enquanto na organização administrativa a eleição é sempre temporária. O número dos graduados, observa ainda Ponsan, diminui proporcionalmente à elevação, e os altos graus tornam-se cada vez mais secretos. A direção da maçonaria. Mas, sem dúvida alguma, o que torna ímpar a organização secreta maçônica é a disposição hierárquica não só dos membros, mas também das lojas em cada federação e de todas as federações no intercâmbio mundial, fazendo dela uma unidade universal, com um centro diretor secreto inteiramente desconhecido. A respeito da existência de um grupo misterioso, possivelmente um pugilo de judeus que governa toda a maçonaria e consequentemente o mundo todo, não se pode admitir a menor dúvida. É o que pensa Léon de Ponsan. A resistência secular da maçonaria ao tempo, diz ele, sua universalidade, a destreza e a habilidade com que prossegue na penumbra fins imutáveis, o papel incomparável que ela ha exercido em todos os movimentos políticos revolucionários modernos, a religião do segredo que tão compulsoriamente impõe a seus membros e parece ser-lhe de necessidade vital. Tudo isto se nos afigura difícil de conceber se se não admite a existência de um centro diretor internacional oculto. Nota de rodapé, Léon de Ponsan, La dictature des puissances occultes. Página 259, fim de nota de rodapé. Um excerto confirmativo do que diz Ponsan é este da carta do maçom Melegari, dirigida a um seu amigo em 1836, abre aspas. Queremos sacudir todo o jugo, e há um que não se vê, que apenas se sente e que pesa sobre nós. De onde vem? Onde está? Ninguém o sabe, ou pelo menos ninguém o diz. A associação é secreta até para nós, veteranos das associações secretas. Exigem de nós, por vezes, coisas de arrepiar os cabelos. Acreditareis que me informam de Roma que 2 dos nossos, bem conhecidos pelo seu ódio à religião, foram obrigados por ordem do chefe supremo a ajoelhar e comungar na Páscoa. Fim de nota de rodapé. Citado por Léon de Ponsan em As Forças Secretas da Revolução, página 60. Esta organização incomparável é que tem realizado as maiores revoluções no mundo. É ela que faz a maçonaria influenciar constantemente no governo de todos os países. É ela que tem derrubado os tronos e sugerido revoluções. É ela que a socapa nos domina. Capítulo 5. A finalidade da maçonaria. Oculta pela mais refinada hipocrisia dos chefes e despercebida aos que mais trabalham por consegui-la, a finalidade da maçonaria é a mesma desde os inícios, tem vencido as épocas, tem se realizado, é a mais profunda realização do mal. Ela é também dupla, uma imediata e primeira entendida pelos homens, a destruição de toda a autoridade temporal e espiritual. A outra, última, entendida pelo fundador real da maçonaria, Satanás. A destruição do culto de Deus e a implantação do satanismo. Reduzindo estas duas finalidades a uma expressão só, de efeito mais atual e radicalmente verdadeiro, posso dizer que a finalidade da maçonaria
é destruir a civilização cristã para implantar uma outra neopagã. Eis coisas que não é difícil provar à luz dos fatos individuais, à luz dos escritos maçônicos, à luz dos discursos de seus maiores, à luz dos estatutos da seita. E mais ainda, coisas que a maçonaria realmente conseguiu em plenitude, tanto quanto é possível na luta contra um poder infinito. Porque a maçonaria e a igreja são as duas únicas instituições que venceram o tempo e os homens e conseguiram realizar quanto é possível no espaço e no tempo planos que transcendem todas as concepções humanas. Entretanto, só demonstrarei que são realmente tais as finalidades maçônicas. Não enquadra no motivo de minha tese evidenciar suas atuais realizações. Guerra a toda a autoridade. Comecemos pelo mais concreto, que seja a finalidade imediata da seita destruir a autoridade temporal, é coisa das mais claras. Temos ouvido dizer constantemente que é fim da maçonaria minar os tronos, implantar uma república universal, acabar com a monarquia. Tudo isto é verdade inegável. Para comprová-lo, basta respiguemos alguns trechos dos mesmos maçons. Joseph de Maistre, que por sinal foi maçom, muito embora iludido, e maçom que conhecia a maçonaria a fundo, avisava seu rei escrevendo de São Petersburgo, abre aspas, Vossa Majestade não deve duvidar da existência de uma grande seita que jurou a destruição de todos os tronos. E para destruir os príncipes, é dos mesmos príncipes de que ela se serve com infernal habilidade. Vejo por aqui o que tenho visto em outras partes, isto é, uma força oculta que ilude os soberanos, levando-os a estrangularem-se com as próprias mãos. A ação é incontestável, se bem que o seu agente não é ainda completamente conhecido. O talento desta seita para encantar os governantes é o fenômeno mais extraordinário de que há memória neste mundo. Fecha aspas. Eis o que nos autoriza dizer Léon de Ponsan em nota à margem de um de seus livros. Em 1816, o mesmo Joseph de Maistre advertia do perigo a Alexandre I nestes termos quase idênticos. Existem sociedades organizadas para destruírem todos os tronos e altares. Um dos avisos da convenção na França em 1789 continha esta frase: há uma raça de assassinos que se chamam reis e príncipes. Guerra de morte a esses assassinos. E Robespierre babou certa vez num desconchavo de palavras a maçonaria delirante. Abre aspas. Os destinos da república e dos tiranos foram postos nas balanças eternas. Os dos tiranos foram achados mais leves. Franceses, esqueçamos nossas desavenças e marchemos contra os tiranos. Esmaguemo-los, vós com vossas armas e nós com nossas leis. Fecha aspas. Escusado estaria de dizê-lo, mas para vosso aviso lembrarei que na linguagem daqueles tempos, tiranos era sinônimo de reis e príncipes. Conspiração contra a democracia. Mais verdade é ainda, porém, que o abater os tronos e as coroas não é senão um fim intermédio da seita secreta. O seu fim concreto e principal na ordem política é abolir toda e qualquer autoridade e tender à anarquia total. Destruir a monarquia era vencer o primeiro óbice. O seu mais secreto intento é acabar com a mesma democracia. Vamos às provas? Abre aspas.
O único governo legítimo é a anarquia, fecha aspas, afirmava Proudhon no Monde Maçonnique de Paris, em setembro de 1870. Weishaupt, um dos primeiros legisladores da seita, criador dos Iluminados na Alemanha, deixou escrito no seu principal livro, Código dos Iluminados. Abre aspas. Temos falado muito de despotismo e tirania, mas o despotismo e a tirania não estão somente no monarca e no aristocrata. Acham-se essencialmente no povo soberano democrata, no povo legislador. Que direito tem este povo ou esta multidão em maioria de me impor a mim e à minoria os seus decretos? Acaso existiam povos soberanos e legisladores quando o homem gozava de sua igualdade e liberdade nativas? O que dizíamos contra os déspotas e tiranos era para nos levar ao que temos a dizer-vos do mesmo povo, de suas leis e tiranias. Fecha aspas. João Witt, um dos homens mais adiantados das sociedades secretas, desfaz por seu turno uma multidão dos nossos enganos ao dizer: quanto não está enganado quem julga conhecer o espírito da seita pelos 3 primeiros postos. Nestes fala-se ainda da moral do cristianismo e até da igreja, mas tudo muda logo que se passa além dos 3 primeiros postos. Já no 4º grau, obrigam-se a derribar todas as monarquias, especialmente os reis da casa dos Bourbon. Contudo, só no 7º grau, que pouquíssimos adquirem, é que se manifesta a revolução. Enfim, o véu se despedaça de todo para o príncipe sumo patriarca. Neste ponto, onde o homem é príncipe e bispo a um tempo, o iniciado jura claramente a ruína de toda a religião e de todo o governo positivo, quer despótico, quer democrático. E para a execução dos seus projetos são permitidos todos os meios: o assassínio, o veneno, o juramento falso, tudo fica à sua disposição. De suas Memórias Secretas, página 15 e seguintes. Se outros tópicos não houvera nos livros maçônicos para confirmarem o que asseveramos, ainda sobrariam as lições dos fatos. A Rússia, o México e a Espanha, e sobretudo a França de 89, são histórias rubras de anarquia e terrorismo que a maçonaria escreveu. A luta contra a igreja. Não é só. A maçonaria quer, sobretudo, mais que o poder temporal, aluir o poder espiritual. A religião, a igreja, o papado, eis o alvo de seu ódio. O nosso fim principal é o de Voltaire e o da Revolução Francesa: o extermínio total da Igreja Católica e até da ideia cristã, reza a instrução da Venda Suprema. Nota de rodapé, Apud Retinue, tomo 2, página 82. Fim de nota de rodapé. É absurdo, declarou o professor de História da Revolução na Sorbonne, Hollard, é absurdo continuar a dizer que não queremos destruir a religião, quando, por outro lado, somos obrigados a confessar que esta destruição é indispensável para a fundação nacional da nova cidade social e política. Nota de rodapé. Esta nova cidade social e política não é porventura a decantada República Universal com uma religião universal, ou antes a anarquia comunista, o único governo legítimo de que falava Proudhon, conforme a página 57 desse trabalho, ou ainda, sob forma cultural, uma civilização nova, neopagã, como dizíamos há pouco, reduzindo a uma só fórmula as finalidades maçônicas? Fim de nota de rodapé. E agora, Piccolo Tigre, um dos maçons mais subversivos: conspiremos contra Roma.
E para isso sirvamo-nos de todos os incidentes, sirvamo-nos de todas as eventualidades. A revolução na igreja é a revolução permanente, é a destruição segura dos tronos e das dinastias. Numa das convenções anuais do Grande Oriente de França, em 1900, foi dada esta diretriz pelo presidente Lucic: o Vaticano é a sede de uma internacional malfazeja e é de toda a necessidade de opor-lhe uma federação de todas as obediências maçônicas. Um texto significativo. Resumindo ambas estas finalidades intermédias, ou seja, destruir o poder temporal e o poder espiritual, permiti-me que vos aponte com o abalizado autor na matéria, Aragon, o cerimonial de recepção de um dos mais elevados graus da maçonaria secreta, o de Cavaleiro Kadosh, cerimonial que diz claramente a negra finalidade da seita. Abre aspas. O quarto compartimento da loja, que é o da iniciação deste grau, é pintado de vermelho. Vêem-se nele um triângulo, uma cruz e uma serpente com 3 cabeças. A primeira cabeça cinge uma coroa, a segunda uma tirara e a terceira tem uma espada. O recipiendário recebe um punhal. O triângulo com um dos vértices para baixo é emblema de Satã, o qual o iniciado adora. A serpente designa o mau princípio. A cabeça com a coroa indica os soberanos. A que tem uma tiara representa o Papa, a religião. E a que traz uma espada finge o exército. Nota de rodapé: L'Ennemi, artigo publicado em Paris aos 15 de novembro de 1880, citado por Padre Dutra na obra mencionada, a páginas 200. Fim de nota de rodapé. Satanismo e maçonaria. Tudo isto que acabo de vos expor constitui na maçonaria o fim visado pelos homens que a compõem. Ela tem, entretanto, um fim que os homens não ousam sempre referir, mas que é querido pelo seu fundador direto e primacial, o demônio. Este fim é o satanismo, ou o culto de Satã. A seita secreta padece, porventura, na sua mais longínqua gênese, as influências dos templários, que acrescentaram às suas infâmias esta última, de adorar o próprio Lúcifer. Isto já seria a prova ao nosso acerto. Há contudo mais. Abre aspas. Esta monstruosidade está comprovada por 2 documentos da própria maçonaria absolutamente autênticos. O primeiro é a prancha dirigida pelo grão-mestre de Charleston, General Albert Pike, às lojas paládicas ou de retaguarda da Europa. A vós, soberanos, grandes inspetores gerais, graus 33, dizemos para que o repitais aos irmãos dos graus 32, 31 e 30 somente. A religião maçônica deve ser, para todos os iniciados dos altos graus, mantida na pureza da doutrina luciferiana. O segundo é um trecho do discurso do irmão 33, Inácio Simigalhesi, na primeira Federação Maçônica de Palermo. Satã é o verdadeiro Deus. Satã, que os padres venceram pela astúcia, pela calúnia e pela velhacada, é o criador da obra de igualdade, inteligência, civilização e progresso. Ver Domenico Margiotta, Le Paladisme, edição H. Falk, Grenoble, 1895, etc. Nota de rodapé: História Secreta do Brasil, de Gustavo Barroso, em nota à margem das páginas 82 e 83. Fim de nota de rodapé. Que de mais claro se pode almejar?
só a lição dos fatos? Pois bem, não deixarei ao menos de mencioná-los. Tempos houve em que nações, a Itália e a França, mormente, arrastadas pela maçonaria, chegaram à adoração pública de Satanás. Procissões hediondas, levando à frente um estandarte em que se via pintada a inimaginável cara do demônio, percorrem as ruas de metrópoles afamadas por entre hinos que a história guardou aos gritos infames de Viva Satã e Morra a Deus. Ouviram-se discursos blasfemos, leram-se artigos infernais, escreveram-se poemas ignóbeis em que se fez o elogio do eterno inimigo de Deus. Exagero? Exagero próprio dos que veem o demônio em todas as façanhas dos maus? Absolutamente. E por isso não me quisera alforrear da obrigação de fazer as citações. A brevidade, porém, me obrigou ao contrário. Não me darei ao trabalho de aqui copiar estes desvarios supremos de homens endemoniados, já por não ser longo, já porque transcritos no próprio idioma nem todos entenderiam e a tradução não teria a força do original, já enfim, porque não convém manusear objetos de tamanha náusea. Mas reporto quantos me leem as melhores obras que os consignam. Jacques Fantin e mais pormenorizado o trabalho de Margiotta, Le Paladisme, acima citado. Destruir a civilização cristã. Resta por derradeiro confirmar que estas finalidades, reduzidas a outra expressão, vêm a dar no seguinte: destruir a civilização cristã e implantar uma nova ordem neopagã. Quem o não percebe? Destruir os altares, abrogar por completo toda a autoridade, erigir em supremo postulado a anarquia familiar, social e política, vindicar ao final o culto do demônio. Não será construir um edifício de civilização inteiramente novo? Não sou eu quem o diz. E ainda Léon de Ponsan, a maior autoridade quiçá em matéria de seitas secretas. O intuito da maçonaria, afirma ele, é destruir a civilização atual, essencialmente cristã, para edificar sobre os seus escombros um mundo maçônico, baseado no racionalismo ateu. E abonam os mesmos maçons. Wendel, abre aspas, não se trata nada menos do que da reedificação da sociedade sobre bases inteiramente novas, da reforma do direito, do princípio de existência, notadamente do princípio de comunidade e o das relações recíprocas dos homens. Fecha aspas. Les Principes de la Franc-Maçonnerie, página 163. Afirma por sua vez Clavel, abre aspas, apagar entre os homens a distinção de classe, de crença, de opinião, de pátria. Em uma palavra, fazer de todo o gênero humano uma só família. Eis a grande obra empreendida pela franco-maçonaria, para a qual ela reclama os auxílios do aprendiz, do companheiro e do mestre. Citado pelo padre Dutra, obra citada, página 81. Que é tudo isto de não querer construir uma civilização nova? Aí ficam, pois, de raso e de liso as finalidades da maçonaria. Pena é que não remaneça motivo nem espaço para demonstrar como, infelizmente, já foram em grande escala realizadas. Capítulo 6. Os planos maçônicos. Planos são os traçados de um caminho a palmilhar. É a indicação do roteiro mais viável à finalidade. Se é próprio do agente dotado de razão visar um fim, é próprio do que tem razão mais arguta traçar-se planos os mais acessíveis. E a maçonaria, que trabalha não somente dirigida pela razão, mas por uma razão agudíssima, orientada pelo espírito do mal, tem planos incomparáveis, ardilosos, viabilíssimos.
Mais uma vez é necessário confessá-lo, estes planos foram e estão sendo, como a organização secreta da seita, um produto do tempo. Como tal, a maçonaria teve planos que não existiram nos seus primórdios, foram produto da época e do lugar. E atualmente ela engendra, por certo, novas artimanhas, novos planos que só aparecerão à clara luz daqui a anos, daqui a séculos, em pós de sua realização. O que se pode concluir depois de algum estudo sobre o assunto é que anteriormente à sua organização oficial em 1717, a seita não elaborara para todas as lojas um plano de ação concretizado. Os asseclas tinham em vista o fim geral e laboravam como a esmo para a realização dele. Da confraternização mundial de 1717 data a estabilização de planos gerais para todo o mundo, devendo cada federação nacional ter planos particulares. São, pois, os planos maçônicos gerais e particulares. Os gerais poderei reduzi-los aos dois seguintes: 1. A implantação da república em todo o mundo, o que remontará por fim na implantação de uma república universal, cujo centro há de ser Roma. 2. A subversão da moral social e familiar. Quem não vê logo a facilidade com que tais planos levam à consecução dos fins da seita, não só dos fins humanos entendidos, mas até do próprio fim demoníaco? Quanto aos planos particulares, seria difícil especificar, mas não será difícil exemplificar. Assim foi o plano particular da maçonaria, que na Inglaterra o seu modo de proceder seria inteiramente diverso do modo de proceder em outros países. Não estabeleceria ali a república. Teria ali uma indiferença glacial no que concerne à política e à religião. Seria ali mais filantrópica e social. Nota de rodapé. Eis o que diz a escritora inglesa Webster a respeito da maçonaria em sua terra. Abre aspas. Antes de tudo, embora seja formada pelos mesmos graus hierárquicos, a maçonaria inglesa difere nos rituais, nas fórmulas, nas cerimônias e na interpretação dos textos e dos símbolos. Além disto, a maçonaria inglesa é essencialmente honesta, enquanto no Grande Oriente, através do dédalo das cerimônias, o iniciado coopera para um fim que ignora e que mais tarde, muito tarde, lhe pode parecer absolutamente diverso do que julgava. Na maçonaria inglesa, embora só se adiante gradualmente no conhecimento dos mistérios da ordem, sabe desde os primeiros passos o intuito geral da associação. Em terceiro lugar, a maçonaria inglesa é filantrópica. Mas o ponto em que se deve insistir é que a maçonaria inglesa se conserva rigorosamente estranha à política, não só em teoria como na prática, e define e repete continuamente esta asserção. Fecha aspas. Apud Léon de Ponsan, As Forças Secretas da Revolução, página 89. Isto, porém, é a realização de um plano pré-concebido. Mero plano, nada mais. Estou pelo que diz Léon de Ponsan. Atualmente a maçonaria inglesa não é subversiva nem antirreligiosa. A maior parte dos maçons ingleses é formada de homens muito respeitáveis e os seus chefes aparentes são superiores a qualquer suspeita. Isto não obsta a que a maçonaria seja uma organização perigosa e essencialmente contrária ao catolicismo e ao cristianismo. Léon de Ponsan, obra citada, página 90. Esta observação é cabível em todos os casos de camuflagem semelhante. Fim de nota de rodapé. Outra exemplificação seriam os planos relativos ao maçonismo no Brasil, a respeito do qual se ajustou deixar os próprios maçons, na maioria dos casos,
em absoluta ignorância sobre o que representam e são, até nos mais altos cargos políticos. Na conclusão, trarei mais de arrojo este ponto. Mas é preciso documentar quanto hei dito sobre os planos gerais. Falo-ei com brevidade. Afirmei primeiro ser plano da maçonaria a implantação da República Universal, cujo centro há de ser Roma. Vamos às palavras dos mesmos maçons. A República Universal. Que tenha planos de uma República Universal é isto explícito em seus documentos. Abre aspas. A preocupação da maçonaria foi sempre na ordem política a República Universal, como na ordem filosófica o triunfo do livre pensamento. Fecha aspas. Le Bulletin Maçonnique, décembre 1982, página 229. Na Convenção do Grande Oriente de França, em 1896, a que já me reportei, o presidente Lucípia, brindando no banquete de confraternização aos maçons presentes e aos do mundo inteiro, terminou pelo grito "Viva a República Universal!". É notável que este plano, oculto mais possível aos outros, aparece sempre nas convenções maçônicas, ao entrechoque das taças sob a forma de brinde. Eis mais um brinde maçônico, também do presidente do Grande Oriente, este na Convenção de 1923. A República Francesa, filha da maçonaria universal. Nota de rodapé. Convenção do Grande Oriente, 1923, página 403. Fim de nota de rodapé. E o velho sonho não morreu e não morre com o declinar dos anos. A L'Antoine, ardente escritor maçom, não se peja de confessar quase em nossos dias a existência do velho segredo que não morre. Não temos o direito de desanimar, assevera ele, porque o nosso segredo continua sendo o mesmo. Consiste em edificar insensivelmente uma república universal, que terá como rainha a razão e como supremo conselho uma assembleia de sábios. Nota de rodapé. A L'Antoine, Hiram no Jardim das Oliveiras, Paris, 1928, páginas 30 a 32. Fim de nota de rodapé. É curioso como se trai nas palavras este excelentíssimo senhor, uma república governada por uma rainha. Já bastam estas citações. Roma, centro da maçonaria. Que desta república, nos planos da seita, deva ser Roma o centro único, está de sobejo destilado nestas palavras de Mazzini. Roma não é cidade, Roma é uma ideia. Roma é a sepultura de duas grandes religiões que inspiraram o mundo passado e o santuário de uma terceira que falta e que dará ao mundo a vida do futuro. Roma é a missão da Itália entre as nações. A palavra e o verbo de nosso povo, o evangelho eterno da unificação das nações. Nota de rodapé. Opere de Giuseppe Mazzini, volume 14, página 246. Fim de nota de rodapé. Mais expressivas estas palavras de um documento oficial da loja holandesa Hiram Abiff. Quando o cadáver do papado for enterrado definitivamente, os franco-maçons encherão o abismo entre a cidade eterna e o Vaticano, pois nesta hora o Vaticano ressuscitará, revestido de novo esplendor, como a primeira grande loja e a Basílica de São Pedro como o primeiro templo da aliança da humanidade. De Giuseppe Mazzini temos ainda muitas citações que propagam exclusivamente a conquista de Roma para estabelecer nesta cidade a República Mundial, governada por uma religião universal.
A ideia tem o apoio da maçonaria britânica e americana e geralmente de todos os núcleos maçônicos do globo. É o que nos assevera o fidedigno autor de quem tomei emprestadas estas citações. Nota de rodapé. Padre Everardo Guilherme, Solidarismo ou Sociologia Católica, volume 2. A Autoridade e as Forças Secretas. Livraria Editora Odeon, São Paulo, página 57, artigo 261b. Fim de nota de rodapé. Subverter a moral. O segundo plano geral da maçonaria é subverter a moral social e familiar. É esta uma asserção a cujo comprovamento não se podem aduzir textos absolutamente positivos, mas nem por isso deixa de ser improvável. A dar crédito a dois autores fidedignos, porque sacerdotes e homens que revelam grande cultura e muita imparcialidade em assuntos tais, eis o que apuro. Abre aspas. Entre os livros citados que me foram roubados, escreve um destes sacerdotes, o padre Everardo Guilherme von Molengraf, havia alguns de origem romana e que recomendam uma ação direta de propaganda para os teatros imorais nos bairros populares. B. Construção de piscinas para banhos mistos. C. Esportes mistos com a separação menor que for possível. D. Passeios mistos com acampamentos ao ar livre à noite, etc. Nota de rodapé, obra citada, página 15, artigo 234. Fim de nota de rodapé. Do segundo, que é o padre Teófilo Dutra, homem de grandes méritos em letras e ciência teológica, envenenado pela maçonaria logo após a primeira edição de seu livro Seitas Secretas, do padre Teófilo Dutra traslado este tópico referente ao matrimônio, abre aspas. No entender dos sectários maçônicos, o casamento é a legislação do adultério e deve ser destruído pela soberania das paixões e pela emancipação do prazer. Como esta destruição se não pode fazer por um só golpe, deve ser tentada pouco e pouco, sendo o primeiro passo a substituição do casamento cristão pelo civil. Fecha aspas. Demais, é bastante óbvio que a campanha do divórcio foi sempre campanha maçônica. Nota de rodapé. Reafirmo, foi sempre, desde 1878 pelo menos. A 21 de novembro de 1878, La France, órgão da maçonaria, veiculava o seguinte: a indissolubilidade do casamento é infame, porque é contrária à natureza imperiosa, a seus instintos grosseiros, às suas paixões ardentes. Em 1879, Le Figaro, de 18 de dezembro de 79, o mais conhecido jornal maçônico, batia a mesma tecla: a indissolubilidade do vínculo conjugal é infame, porque o homem não é senhor de si, nem de seus sentimentos. Em 1943, as coisas não podem ser diferentes. Sustendo e guiando sempre a pena rombuda dos que se jactam de não ser ultramontanos, está sempre a mão de Hiram. Fim de nota de rodapé. Não posso furtar-me também à tentação de dar-vos a amostra de como certa revista maçônica da Holanda trata da prostituição e do amor livre. Abre aspas. Considerando o problema, deve-se distinguir bem o lado social e o lado puramente moral. Atualmente, a respeito da vida social, o amor livre está condenado. No sentido meramente moral, porém, deve ser considerado como elevação. Fecha aspas. E assim também deve ser considerada a prostituição. Algumas das suas formas
sobretudo quando os sentimentos elevados de amor se apresentam, são apreciáveis de um ponto de vista moral, porque são eles principalmente a consequência dos defeitos nas condições sociais. Fecha aspas. Citação do padre Everardo Guilherme, obra citada, página 18. E por fecho desta corrente de hediondezas, o último elo do sectário Laurent Valla, as mulheres de mal viver são mais úteis à humanidade que as irmãs de caridade. Nota de rodapé, citação do padre Dutra, obra citada, página 134. Estes últimos trechos nada dizem de positivo, senão da maldade dos maçons que os subscreveram. Mas o desabrimento dos chefes trai as intenções da sociedade.